Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para, ainda mantendo-nos na Europa, pedir ao embaixador que nos diga de que forma é que está a analisar os primeiros tempos do novo primeiro-ministro francês, numa altura em que, como sempre acontece há muito tempo, numa altura em que o setor agrícola está a começar a dar mostras de estar pouco à vontade com as políticas que se seguem em França, mas também na Europa, sendo que a primeira vítima parece ter sido o Mercosul, esse tratado que está há 2 décadas a ser negociado e que, evidentemente, ou pelo menos, se acreditarmos em alguns analistas, já morreu há muito tempo. Como é que tem visto tudo isto, embaixador? A reação francesa face ao Mercosul, face ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que, como António disse, está a ser negociado há muitos anos. Eu lembro-me quando fui embaixador no Brasil, as coisas já tinham um longo tempo e nós já vínhamos quase há 20 e tal anos com isto. Há uma reação francesa. A França é um dos maiores beneficiários da política agrícola comum. E os agricultores franceses são os grandes beneficiários da política agrícola comum. E a política agrícola comum representa hoje cerca de 40 e tal por cento, ou não sei se agora já chega a 40% do orçamento comunitário, de todo o orçamento comunitário. E se nós pensarmos que os franceses recebem por essa política agrícola comum cerca de 25%, verificar-se-á o que é que a França recebe só dessa linha do orçamento europeu. E nós sabíamos que a França já tinha feito tinha criado todas as dificuldades há muitos anos, quando foi do Uruguay Round, do ciclo da organização, na altura do GATT, do final do GATT, princípio da Organização Mundial de Comércio, e a França é o país europeu mais protecionista. Eu devo dizer que tenho uma transição entre dois países protecionistas. Vim do Brasil, de embaixador no Brasil para embaixador em França, saí de um dos países mais protecionistas em matéria agrícola também, mas em matéria de serviços, para um dos países mais protecionistas em matéria agrícola, que é a França. São países que têm lobbies internos, que os obrigam a ser protecionistas, porque os seus interesses apontam para aí. E isto significa que há uma contradição entre aquilo que é a abertura, a tentativa de abertura feita pelas estruturas às quais esses países estão ligados, Mercosul de um lado, União Europeia por outro, e os interesses desses países. O Brasil é muito protecionista, mas fez um salto em frente, apesar de tudo, fez algumas concessões nessa matéria, e aparecia, digamos, como o grande promotor do acordo do Mercosul. A França sabia-se que a prazo ia criar esta dificuldade. Vale a pena dizer que atrás da França está muita gente a esconder-se, porque há muita gente que não Claro. quer o acordo. Há muita gente que não quer este acordo. E este acordo é um acordo que politicamente vem de um outro tempo das relações entre a União Europeia e a América Latina. Nós vivemos ciclos de abertura da União Europeia ao exterior, ao Mediterrâneo, aos países árabes, à África, mesmo à Ásia, a algumas economias asiáticas. Nós sofremos isso em Portugal, com os têxteis, com o calçado, etc. Agora, os agricultores franceses estão a reclamar. Primeiro, não querem o acordo, mas também não querem outras coisas, convém dizê-lo. António, convém lembrar-se que estas primeiras reações foram, primeiro na Polónia, contra a entrada da liberalização dada pela Comissão Europeia aos produtos agrícolas e pecuários da Ucrânia. Depois foram na Alemanha, onde Berlim foi invadido por agricultores. Portanto, o que é que se passa neste momento na agricultura europeia? A agricultura europeia foi muito esmagada agora pela tentativa de reduzir subsídios e a tentativa de manter preços baixos para contrariar a inflação. Por outro lado, a agricultura europeia vive numa pressão que considera incapaz de ser sustentável para introduzir medidas de natureza ambiental que no fundo acabam por afetar a produtividade. O facto da União Europeia propor que uma parte dos terrenos seja mantido em pousio durante algum tempo, por razões ambientais, acaba por não favorecer a economia agrária nestes países. E, portanto, há aqui um conjunto variado de questões que os agricultores estão a pôr em cima da mesa. Os agricultores têm uma grande força, convém dizê-lo, em países como a Alemanha ou a França, que são os dois países centrais dentro da União. Mas outros países já também estão a reclamar. E nós vimos, por exemplo, tenho aqui a nota, a Bulgária, a Eslováquia, a Hungria, a Roménia, a Polónia, a Espanha também, e não deve tardar aí que a CAP
faça também uma ação de manifestação, pelo menos de solidariedade nesta matéria. E, portanto, neste momento há uma tentativa de protecionismo dentro da União Europeia, que se contrapõe, digamos, àquilo que foram as boas vontades de natureza política manifestadas noutra altura. E, portanto, nada de novo a oeste. Isto caiu em cima do novo primeiro-ministro francês, Exato, era o que eu lhe ia perguntar. É um primeiro mês de mandato um bocado difícil e com é, tensões que, em princípio, nem sequer estariam na agenda do novo primeiro-ministro. ser primeiro-ministro. Não, estavam com certeza, Tá. porque era muito claro que esta questão vinha aí. Esta questão já estava, aliás, a pôr-se há vários meses, e as reações do governo são estas, que é esta atitude, em primeiro lugar, pedir a excepcionalidade francesa na União Europeia. Que é uma coisa que obviamente se contrapõe contra aquilo que são as regras comuns dentro da União. E depois ter a coragem, Macron, de dizer a Lula não há acordo. Lula é um pouco a tutela, digamos, do Mercosul, e não há acordo. Isto vai ter um preço de natureza política para a França, mas a França paga isso bem, porque Macron quer aparecer num período em que particularmente vale a pena dizer há eleições europeias em junho, e neste momento o partido de Macron, o Renaissance, está muito atrás do partido de Marine Le Pen, que defende uma postura muito robusta dentro da União Europeia. Então ele quer dar ar de protetor da França, protetor do interesse nacional francês, o que é normal. O novo primeiro-ministro é a cara disso. Em que medida é que a Gabriel Attal é capaz ou não digamos, de dar a volta e conseguir um conjunto de medidas que apaziguem os seus agricultores e que ao mesmo tempo seja capaz de ter alguma eficácia na decisão europeia, há uma coisa que ele tem, é a capacidade, a França tem sempre essa capacidade, que é bloquear as decisões europeias, mesmo que não tenha maioria. E porquê é que o faz? Consegue o fazer sempre, lembro-se quando foi do Tratado Constitucional, houve uma eleição, houve um referendo na Holanda e disse, talvez isto dê a volta, houve um referendo em França, caiu, acabou. Caiu. Já se viu, já tinha acontecido isso nos anos 50 com a Comunidade Europeia de Defesa, foi exatamente assim. Quando a França disse que não, aquilo parou. Agora a França disse que não relativamente ao acordo UE-Mercosul, a Comissão Europeia já veio a jogo dizer que, bom, se a França não quer, então não vamos ter. E, portanto, a França paga esse preço para apaziguamento interno. O ano eleitoral europeu não é despiciente nesta matéria, os partidos estão-se a posicionar para aquilo que é a disputa dos lugares no Parlamento Europeu para o ano, a partir de meados deste ano, e todos nós já percebemos que o Parlamento Europeu vai ter uma maioria muito crítica daquilo que são os partidos do centro, quer pela extrema-direita, quer pela extrema-esquerda, o que pode, não digo criar maiorias, mas pode criar minorias de bloqueio, que podem pôr o Parlamento Europeu numa grande dificuldade em termos da sua capacidade de influência do processo decisório em Bruxelas. O que se percebe, dir-me-á se concorda ou não, embaixador, é que a tentação proteccionista está por todo lado e está a descer das margens da esquerda e da direita para o centro. No fundo, é a Europa a aprender com Donald Trump. O António disse bem, está a sair das margens para o centro. É que o centro cada vez mais está contaminado pelas margens. Quer da esquerda, quer à direita, isto é, como percente que lhe está a fugir o eleitorado e como percente que o eleitorado se sente tentado a opções mais à esquerda ou mais à direita e mais radicais, o centro está ele próprio a fazer um mimetismo disso mesmo. E por isso mesmo é que nós vemos hoje os partidos mais ao centro acabarem por apadrinhar políticas que normalmente seriam de uma ala mais radical. E, portanto, hoje estamos num ciclo proteccionista. Esse ciclo proteccionista foi inaugurado, vale a pena dizê-lo, por Trump, que aí vem-se eventualmente, e, portanto, vamos ter aqui um tempo, digamos, menos simpático para a Organização Mundial de Comércio. Mas ela também está bloqueada, porque a Organização Mundial de Comércio, que era suposto gerir a globalização e as relações comerciais, com os seus painéis de discussão e de uma espécie de tribunais, estão bloqueados porque os americanos não nomeiam os seus juízes para os tribunais. E, portanto, neste momento, os conflitos no quadro da Organização Mundial de Comércio são transferidos para a relação entre os países e para quem tem mais força e para quem tem menos força. Claro. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Podem continuar a acompanhar-nos nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com 3 novos temas ou com a repetição destes de alguns por certo. E até lá, obrigado.